Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Pode Ser, o podcast da Acender e estamos muito felizes. Quero já saudá-lo com a paz do Senhor Jesus para você aí que se identifica como comunidade, como um cristão. Então eu quero saudar com a paz do Senhor. Agora já você que é um presbiteriano, boa noite. Que Deus te abençoe. Brincadeira, estou brincando, vocês sabem disso. Então, quero incentivá-lo, curta, deixa seu comentário, siga aí. Nosso canal não está, mas está aquele jeito. O que está acontecendo, meu povo? Crente! Cadê você aí que tem tanto para compartilhar? Pegue isso aqui que você está ouvindo, que você está aprendendo, que está te acrescentando e passe para outro, leve para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Pois lá, meus amigos que estão aqui na mesa, estão felizes, eu espero que vocês estejam felizes. Até agora há pouco, antes das câmeras serem ligadas, as luzes serem acesas, as produções chegar, vocês estavam falando heresias. Brincadeira, que o assunto hoje vai ser muito bom. O menino tá solto hoje, Meu né? menino. Tem que começar pra cima, rapaziada. Meu menino, tem que começar César. pra O cima, rapaz cara. tá demais, Meu menino. Ele falou pra ti meu menino semana de novo, passada. meu menino. Ei, Murilo, a gente tava aqui profetizando uma noiva e o Petit tá dizendo que isso é heresia. Olha lá, cara. começou. Eita. Vamos começar com essas graças, né? As vagas estão abertas, meu amigo. Eu não Estão tô no abertos, mercado, não. A seleção está aberta. Eu viu? não sou um produto. Eu não vou pregar nessa igreja. Eu sou um produto. Vitória que diga isso. verdade. Vamos parar. E aí, vocês estão Vamos bem? chipar, Murilo e Vitória, vamos chipar. Ela é solteira. Ó, o assunto de hoje vai falar sobre isso. Vocês estão brincando, vamos se contradizer com até o vai ser conversado aqui hoje. O assunto de hoje vai ser muito bom, vai ser acrescentador, afinal de contas, quando não tem sido, né? Na verdade, com o nosso convidado, quando esteve aqui o Caio, falando sobre oração em sala de oração e futuros outros que virão. Esse assunto não será diferente, será um assunto completamente extraordinário, relevante para sua vida. Vai ser um misto, cara. Vai ser um misto sobre algo muito profundo. Mas antes eu quero aqui que meus irmãos saudem a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Mas o Murilo tá muito crente hoje, né? Caraca, hoje tu veio pentecostal clássico. Clássico. Caraca. Só? Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Aê, pronto, agora dele. Lembrou. Lembrou, Ele né? lembrou dessas Das raízes. raízes. Tá vendo? Ele tá lembrando das raízes dele. Agradeço a oportunidade, Não, em nome de ó, meu irmão, é Jesus. só um beijinho na flor. E agradeço a oportunidade. Tchau. César, como que tu tá? E aí, meus amigos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, mais um podcast, né? Estamos muito felizes e é nóis. Vamos seguir o assunto aí. César tá dando degrau. Você foi na parede preta. Meu pastor Felipe. Tudo certo, tá. graças a Deus, né? É sempre bom estar com vocês aqui. Eu louvo a Deus pela galera que nos acompanha. Um grande abraço, vocês que têm nos acompanhado. Eu sei que isso tem edificado muito a vida de todos, né? Não só de quem nos acompanha, mas da gente. A gente vai conversando na mesa e vai aprendendo também, né? A paz do Senhor para o Breno, nosso diretor técnico. E a paz do Senhor para o Eduardo, né? Que hoje está com cordão novo, né, Eduardo? Glória a Deus. Deus abençoe. Devolva no final do culto. Por favor. Tá bem então, meu pastor? Tudo em paz, tudo tranquilo? Tudo na graça. Amém. Hoje o senhor tá de boa, não quer nenhum haters, não vai causar nada, nenhum Não, pastor te hoje eu tô- perseguindo, não, atacando não. pedra na tua janela, nada do tipo, né, meu Não, pastor? hoje eu tô de boa. Hoje eu menos polêmico possível. Por favor, né, meu pastor, se for hoje. E a gente, vamos lá, vamos acreditar. O Charles sempre culto, como sempre, nosso Charles Spurgeon. Hoje ele veio com a camisa ao contrário, né? Ela é assim mesmo, tá avisado. Meu, a gente vai acabar com esse programa no fim do ano, mano, das coisas que o Charles usa. Ô, Charles, porra, Hoje, seu não foi, cabelo, hoje não foi a mamãe que arrumou ele, não. Foi ele mesmo. Ele deixou a camisa ao contrário. Ei, Charles, ele ficou calado o tempo todo, né? Guardou essa. Só foi Ele ligar. guardou essa pra falar aqui, né? Foi só ligar, ele falou, vou fazer isso publicamente. Mas que parece que essa camisa tá ao contrário, aparece, viu? É moda, né, Charles? É moda, né, Charles? É moda, Não Charles. pode- Mas vocês vieram combinando comigo, né? Preto só pra Veio, sim, veio. combinar. Eu vim fora de clima, né, cara? Todo mundo aqui tá de preto. Todo Vocês aleatório me tu veio invejaram, hoje, vocês né? me invejaram. Vocês vieram de preto.
É verdade, a gente passa aqui apenas uma hora, e depois a gente vai entrando no assunto para a vida ordinária, a vida comum, né, do cristão, enfim, sim, né, e é nisso que se implica, enfim, né, a grande parte da realidade cristã das pessoas. Né? Todos nós estamos aí, passamos algumas horas aqui reunidos, mas os restantes das nossas semanas é na vida comum, e é sobre isso que nós vamos hoje discutir, conversar e apresentar, né, a todos como nós podemos interpretar, como nós deveríamos assimilar o que as Escrituras, o que os apóstolos, o que trataram com tanta ênfase nas epístolas, né, na igreja, como a igreja deveria interpretar e enxergar o novo mundo, como enxergar o mundo com os olhos do novo mundo, como viver presente agora, mas com a realidade futura, o sentido no futuro trazendo sentido para o presente. É sobre isso, então, nossa discussão hoje, é sobre isso, pastor, é sobre isso que o coração do Senhor está pulsando. Fala aí, meu pastor. É isso mesmo, a vida comum da igreja, né? A vida comum do cristão. Por muito tempo eu falo isso por mim, né? Por muito tempo eu não achei, eu vivi uma vida cristã onde não era interessante a vida comum da igreja, a vida comum do cristão. A gente sempre... Eu vivi um tempo da minha vida que a gente vivia pela adrenalina, pelo extraordinário, né? Por aquilo que saía da rotina. Então, pentecostal. Também movimentos e etc. Então, meio que isso foi educando uma galera, educou uma geração. Essa falta de ver beleza na vida comum da igreja, nesse sentido agora. Na vida comum do cristão, em todos os sentidos, né? Um exemplo, para a gente já entrar no assunto e debater e conversando. Por exemplo, quando a gente fala de vida comum, a gente fala daquela vida normal da segunda-feira, o que saiu das quatro paredes do... Você foi no culto no domingo. No domingo, né? E aquele culto foi uau, né? Como a gente conversou no último podcast, né? O culto é o quê? É o futuro invadindo o presente e nos fazendo viver uma experiência da eternidade em comunidade. E uau, é muito tremendo, é muito bom isso. E aí a gente volta para nossa casa, a gente volta para a rotina. A gente vai voltar para segunda, para terça, para quarta, para quinta, a gente vai voltar para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser empregado, para ser patrão, né? Para ser um cidadão independente, um estudante, né? Alguém que de alguma forma vive uma vida comum, né? Nesse presente, peregrinando para a eternidade. Então, por muito tempo a gente trabalhou muito nas questões extraordinárias e eventuais da igreja, e a gente teve, assim, não focou tanto, né? E eu falo isso de uma forma geral, na vida comum. Só que o que mais causa efeito na sociedade é a vida comum de um cristão que vive dignamente essa matriz do evangelho. Porque, né, pastor, não querendo me cortar, mas é exatamente trazendo para a nossa realidade na comunidade. Nós somos uma comunidade, né, uma igreja que tem um calendário, né, uma agenda, né, um cronograma que se resume em 3 ou 4 programações ordinárias, né, por assim dizer, né? Os cultos aos domingos, 1h30, os grupos pequenos, né, mais 1 hora aí, põe aí mais 1h20, passa para a sala de oração, que aí passamos aqui 2 horas, mais umas 2 horas, 1h30 de salas de oração, e aí nós podemos aí adicionar via evento alguma programação extra, que seria ali uma programação meninas e mulheres, sim, homens, jovens, sim. Ou seja, isso aí não chega a ser nem o 1%, somando, né, uma porcentagem aí, não seria 1%, nem 10%. Nem 10% da soma da minha rotina. Das horas somadas, semanais, sim, né? Sim. E nem vamos colocar mensais aí, isso só semanal, né? O restante da minha semana, ele vai estar restringido basicamente
a trabalho, Sim. a estudo, extra família, né? Enfim. Então, essa realidade comum, né, da igreja, e não vivenciar isso, não compreender isso, não interpretar isso na vida de todas as pessoas, enxergando isso, fez com que a igreja visse o comum também como algo pejorativo, e agora programação extraordinária precisa ser algo feito. Sim. Cara, um mecanismo. Esse mecanismo ele é muito, ele dá uma falsa sensação, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A igreja que vive de movimentos, igrejas que elas vivem de programações, né? E elas estão ali. Dá uma falsa sensação de que aquilo está acontecendo, de que aquilo está dando certo. Avivamento, né? Eu lembro, cara, aí as pessoas elas vão viver em prol movimento. É o seminário tal, é o congresso tal, é o encontro tal, é isso aqui. Aí vive ali, ó, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 meses. Tem que ter alguma coisa ali para alimentar, para estimular, para fazer com que as pessoas se sintam renovadas, inseridas, cheias, né? E tal, e aquela sensação mais vícios emocionais ali e eu levo às vezes para o lado muito emocional. E aí a galera ela acaba negligenciando a vida comum, a vida ordinária. Então, isso é um prato, isso é uma boa receita para quem quer viver uma vida dicotômica, né? Nossa. Né? Uma vida dicotômica, o que é? Uma vida de duas facetas, né? Na igreja eu sou de uma forma, lá fora da igreja eu sou de outra forma, eu tenho um outro tipo de comportamento. Então, isso dá uma falsa sensação de que está dando certo. E aí a gente vê na estatística, um dia semana retrasada eu estava escutando rádio, aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, né? Tem uma rádio cristã em Manaus e tal, e eles estavam comemorando. Uau, o crescimento dos cristãos na América Latina aumentou, o número, né, de cristãos aumentaram, e agora não sei quantos % se declaram cristãos. Eu ouvi essa notícia e o meu coração não se alegrou nem um pouco, né, com essa notícia. Pode até falar, mas tu é muito crítico e tal. Eu sou um pouco crítico. Por Isso quê? porque ele não ia ser polêmico hoje, né? Porque assim, beleza, tá aumentando a porcentagem. Mas e aí, onde que está tendo a influência dessa porcentagem que está aumentando? Do que está sendo, né? Do que está recebendo. Isso significa o quê? A falta de seriedade na vida comum, da vivência comum da igreja. Nós até estávamos conversando aqui, né, antes de começarmos, né, nos bastidores, o quanto foi se tratado isso nas epístolas. O quanto isso fez parte da conversa, do diálogo dos apóstolos com as igrejas locais. Sim. Boa parte das discussões nas igrejas locais, as colocações, né, as exortações, era dando ênfase de que, como uma nova criatura, eis que um novo tempo se começou e tal, eles enxergassem agora, dentro das suas vidas comuns, eles compreendessem qual deveria ser o sentido. Sim, que agora eles são a imagem do novo homem. Sim. Da nova humanidade. Porque cristão, o que é o cristão? São os pequenos cristos, né? São os reflexos de Cristo. A imagem do novo homem é a imagem de alguém que nasceu de novo e agora vai refletir esse novo homem no meio da sociedade por meio do aperfeiçoamento que Deus vai operando por meio do seu Espírito em nós, vai nos transformando em pessoas que ao mesmo tempo estamos peregrinando, e nesse tempo que estamos peregrinando, estamos reconciliando também homens com Deus. A partir do quê? Da igreja, do nosso comportamento, do nosso testemunho, os familiares, aqueles que nos rodeiam. Então existe uma graça nessa vida comum de alguém que vive isso diariamente, como tu falou, Paulo, ele deu muitas receitas sobre isso. E a grande verdade é que viver um estilo de vida cristã dentro da igreja é fácil. Dentro de 4 paredes é fácil, onde todo mundo está te olhando. Mais difícil é viver esse estilo de vida cristã lá no mundo, é lá fora. É lá fora, né? É dentro de casa, é na família, no trabalho, é na escola. E eu percebo, vocês me corrigem se eu estiver errado, eu percebo que as igrejas não têm conseguido lidar com essa realidade e, como o senhor falou, pastor, estão criando movimento em cima de movimento. E ao mesmo tempo que a igreja faz isso, cria movimento, em vez de ensinar os cristãos a viver uma vida comum, eles estão negligenciando
de certa forma, o poder da graça de Deus. Sim, transformadora, de Isso reconciliar que o o Charles mundo. falou a respeito de ensinar a viver uma vida comum é muito interessante, né? Porque, por exemplo, a pessoa se converte, ela está em fuga da sua vida para viver somente dentro da igreja, né? Ela está em fuga das suas programações. Às vezes tem um aniversário familiar que ela precisa participar, que ela precisa estar em família. Às vezes ela foge disso, porque ela não sabe lidar com o mundo externo, né? Com muitas das vezes até um mundo secularizado. Ela não consegue lidar com o novo, sabendo que ela é uma nova pessoa e ela olhar para aquilo e para ela é algo extremamente desafiador, né? Só que a nossa maior vida é distante das quatro paredes, né? A gente vive externamente, então a gente precisa começar a aprender a lidar do como viver fora disso, né? Como ter essa vida, né? Como é que eu vou me portar? Muitas das vezes as pessoas elas estão tão acostumadas porque elas talvez estejam em fugas da sua vida comum, né? Porque a gente vive o nosso dia a dia numa sociedade secularizada que vai trazer diversas questões, pessoas já contaminadas pelo pecado, e tudo empurra pelo pecado, né? ideologia, para mudar, né? a mente. E tudo isso vai, de certa forma, confundindo a mente das pessoas, principalmente novos convertidos. Então, a fuga deles é o quê? É querer estar 100% dentro da igreja, como se isso fosse É um vício pelo serviço, a base né? para tudo. Aí É um começa a vício virar pelo um subterfúgio, vício né? É um isso, subterfúgio. uma fuga. É por isso que esse tipo de pessoas, quando elas saem desse meio igreja ali, programações, que ela vai ter uma experiência. Por exemplo, o cara ele estava lá na igreja desempregado, ele estava crente. Tá na igreja direto. Aí ele arrumou um emprego no segundo turno no distrito. Em vez dele ser crente lá naquele emprego e tal, ele vai desviar. Né? Ele vai ter algumas experiências de pecado e tal. Por quê? Porque ele assimilou que a base que sustenta ele na fé é a congregação. A funcionalidade e o mecanismo. A funcionalidade É instalar, né? E não a sua vida comum com o Senhor, né? Não a contemplação. Aquela comunhão saudável, aquele deleite. Então, ele não tem esse tipo de estrutura porque ele não aprendeu a lidar com essas duas realidades, cara. Isso é doideira, Cezão. Isso é verdade. O importante é a gente, né, falar e entender entre nós aqui também é que existe uma beleza na vida comum. Né? E você que está nos assistindo, irmão, ouça isso mais uma vez, né, que a gente vai falar aqui. Existe algo lindo, existe uma beleza na vida comum, né? É gostoso viver o cristianismo. Eu acredito que a gente só aprende o que é liberdade mesmo quando a gente aprende a viver a vida comum com leveza, sem peso na consciência e sem acusações. Quando você aprende a viver a vida comum, é aquela história, né? O legalista que ele acha que sair com a família não é de Deus porque o tempo que ele está gastando com a família dele era para ele estar orando e lendo a Bíblia. Né? É tanta coisa assim que às vezes a gente vê no meio cristão que as pessoas elas assimilam como fardos que Cristo não colocou sobre elas. Né? É uma falta de equilíbrio, né? Isso, ou eu faço isso. Nossa, quanto nós escutamos. Soa como se fosse duas vidas, né? Isso. Ou eu faço isso. O secular e o cristão. Cristão. Ou eu faço aquilo. E aí ele trata a família até muitas vezes como uma forma secular. Isso. Uau, cara, quanto isso fez com que filhos de pastores, né, filhos meu Deus, se distanciassem da fé de Deus, do Senhor, por causa dessa perspectiva. Diga de passagem, no meu último discipulado, em uma conversa, nós tratamos exatamente sobre isso, qual tipo de visão as pessoas têm do cristão. Normalmente ele vai falar, nossa, isso aí é muito chato, se é para ser um cristão, e não é por causa da fé do cara, não, sabe? É genuína, algo que o cara tá ali está sendo confrontado, né? Mas é por causa aquela ideia estereotipada que a galera tem do cristão mesmo. Nossa, o cara ele é muito quadrado, alienado. Aí carroçar aquele papo todo, aquela coisa toda. Isso é um lugar muito perigoso. É um lugar muito perigoso. Cara, isso que tu falou é muita doideira, assim, porque é inúmeras histórias de filhos de crente,
né? Tem até, não sei, é uma estatística, não sei quem, uma vez eu ouvi alguém falar, não lembro onde foi, acho que foi no programa de televisão, que disse que muitos, que era um pastor que visitava os presídios, e muitos dos que estavam presos eram filhos de crentes, filhos da mulher do ciclo de oração, do diácono obreiro. E assim, às vezes eu fico pensando, cara, às vezes as pessoas gastaram toda a sua vida ali fazendo a obra de Deus, né, dentro de 4 paredes ali, e negligenciaram a família, né, negligenciaram os filhos. E aí Paulo ele vai falar sobre isso, né Murilo? Quando ele vai falar na carta de Efésios, ele vai dar lá um panorama. Ele vai dar um panorama de como viver uma vida comum na família, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu aprendi isso porque assim, eu desde os meus 18 anos eu vivo ministério intensamente, né? E por muito tempo eu negligenciei a minha família. Por muito tempo assim mesmo. Uns 5 anos, direto, obra, igreja. Eu era casado com a igreja. Casei com a igreja. Minha esposa, ela me reclamava muito. Ela reclamava porque eu achava que eu era o avivalista. Eu era o cara que ia mudar depois de Jesus, era eu, né? Jesus precisava de mim. E eu achava que eu ia mudar a minha realidade e tal. E eu estava num contexto de igreja ali que eu achava que eu era um remanescente, né? Alguém que ia mudar a realidade daquela congregação ali. E, na verdade, eu me entregava muito, sempre muito intenso. Então, eu negligenciei muito essa questão. Só que, graças a Deus, o Senhor ele me fez retornar antes. Ele me fez retornar. Não tive prejuízos na criação dos meus filhos. Glória a Deus. Tive alguns prejuízos com o meu relacionamento com a minha esposa, que a gente conseguiu, né, pela graça de Deus, se ajeitar. Mas isso me fez viver uma experiência ruim de não entender que eu não via beleza quando eu estava em casa, né? Eu via beleza quando eu estava na igreja, com os irmãos ali e tal, e pregando. Mas quando eu estava em casa, eu tratava a minha mulher indiferente, porque a minha casa não era interessante para mim. Nossa, eu ia falar assim, por causa tem aquela ideia, né, pastor, de o meu ministério, eu preciso progredir, avançar no ministério, na performance do meu ministério. Aí dale. Eu trabalhava pro meu ego. Hoje eu entendo que eu trabalhava pela minha autopromoção. Eu trabalhava pelo meu ego, para me ter camuflado de ser a obra de Deus, isso, né? Era isso aí. Hoje eu entendo perfeitamente isso. E eu tipo assim, eu negligenciava coisas importantes que não era para negligenciar. Graças a Deus, Deus me fez retornar isso antes de ter prejuízo. Mas e pessoas que não conseguiram retornar a tempo, sabe? Então, existe uma graça, cara. Por exemplo, os filhos. A gente aqui é líder de igreja, né? A gente sabe de realidades, não é de hoje. Eu sempre vejo isso. Às vezes, o adolescente, o jovem, ele é uma bênção na igreja, né? Ele é uma bênção, mas em casa ele não lava uma louça. Tá ouvindo aí vocês, adolescentes? Não lava uma louça, não ajuda a mãe, sabe? Não honra o pai, não honra a mãe, não respeita, tá entendendo? Ele não entende que se ele cuida do pai, se ele cuida da mãe, se ele honra o pai, se ele honra a mãe, ele está glorificando a Deus, tá entendendo? A mesma coisa é o pai, né? O pai que não cuida do filho, que não ensina. Vamos jogar esse assunto aqui na mesa mesmo para a gente conversar. Foi colocado na responsa da igreja o ensino bíblico. Nossa, olha que para os inicial. filhos, cara. Quando que não, irmão? Ei, você que é pai que assiste, a responsabilidade de ensinar a Bíblia é dos pais. Ainda mais hoje no mundo de ideologias. Se você não ensinar, a escola vai ensinar tudo errado. Já era, irmão. Se você não ensinar, hoje, nesse mundo de ideologias que a gente vive hoje, e aí a gente fica querendo colocar deputado que salva a família, vereador que salva a família. Irmão, ninguém vai salvar isso aí, não. Quem vai salvar a tua família é tu, se tu ensinar o teu filho, sentar com a tua esposa, separar um dia na semana, vem cá, vamos lá, isso aqui, a palavra de Deus diz isso aqui, ó, vamos ler juntos isso aqui. Aí você está salvando a sua família, o quê? De ser uma presa fácil para as ideologias. Então, e tem gente que cristão não faz isso, cara. Né?
não se posiciona, né? É importante viver a vida comum no fato de ensinar, né? Da família, de cada um entender qual é o seu papel, né? E eu vejo isso como o homem da família, né? O pai da família como um papel muito importante, né? Ele é o sacerdote da casa. É o sacerdote da casa, né? Às vezes a gente vê o pai cristão apontando o filho para crescimento secular e esquecendo de ensinar o filho a ler a Bíblia, Os de princípios ensinar cristãos, os né? princípios, né? De ensinar o filho a cumprir com as disciplinas espirituais e tudo mais, mas ele está criando o filho para ser o maior na do terra, o maior vencedor, o maior conquistador, mas esquecendo de apontar para a esperança, né? De criar o filho segundo a Bíblia mesmo, né? E isso é um papel do pai na vida comum, né? Dentro de casa, de como se portar, de às vezes como agir, né? Que as pessoas elas não percebem, mas os filhos eles observam mais do que eles ouvem, né? Algumas vezes para os pais, sucesso, né, na sua paternidade, na tua criação, é o filho alcançar um patamar financeiro, de concluir uma faculdade, ter reconhecimentos, uma remuneração legal que é top e tal, e ter regalias. Quanto para Deus e para o Deus que nós seguimos e de fato se confessamos a Ele, o temor ao Senhor é o sucesso. É o princípio da sabedoria. Se você ensinou o temor ao Senhor para o teu filho, o caminho que ele deve andar, quando crescer ele não vai se desviar. Você sinta-se grato, orgulhoso, porque você provou a graça do Senhor e seu filho, consequentemente, também. Né? Pronto. Algumas realidades que a gente vê é os pais ensinando cobiça e vaidade para o filho. Né? E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Tem irmã na igreja que ela só quer que a filha dela case se for com um irmão advogado, ali o irmão que é bem sucedido dentro da igreja. Não, minha filha não vai casar com um missionário pé rapado, não tem o que dar pra ela. Eu da vida. Não, minha Desculpa, filha gente, vai sair tá assim sofrendo, no Portugal. Não, foi sem querer. Tá sofrendo com isso? Foi bem... Não sofro mais com isso. Foi bem pessoal isso aí. Calma aí que nós vamos já chegar no teu assunto. Mas cara, então, existe essa beleza e eu acredito assim, que isso também é um pouco de culpa, às vezes, da gente pastores, da questão como que a igreja se movimenta. A gente enfrenta muito isso hoje nesse novo modelo de igreja que a gente vive, porque hoje a gente vive um modelo de igreja que vai na contramão dos modelos de igreja que existe em Manaus, né? Existe muito aquele modelo de visão maçante, aquele modelo crescimento de acelerado, e o ruim desse modelo de igreja é que ele rouba o tempo das pessoas da vida comum. Né, como a gente falou, e aí as pessoas não sabem lidar com a vida comum. Então, às vezes, o cara ele está de segunda a segunda na igreja e ele não tem tempo ele não tem tempo de viver a vida comum com o filho, com a esposa, com a família, porque ele tem o ensaio da peça, aí depois ele tem o ensaio da dança, aí depois ele tem a reunião dos líderes, aí depois ele tem a célula, aí depois ele tem o culto, não sei das quantas, aí tem a da mulher, tem o culto do homem, aí quando o homem está em casa, a mulher está na igreja, aí depois tem o culto da mulher, a mulher está em casa, o homem está na igreja, aí tem... meu irmão, o cara está Eles não estão se vendo em casa, mas não, estão se vendo só na igreja agora, estão se vendo família. na igreja. E aí não tem esse, sabe, não tem o tempo para ter de qualidade. Isso foi um motivo que a gente reduziu aqui, né? E às vezes chega uma galera na igreja porque elas chegam viciada nesse modelo de igreja e para elas querem estar todo dia na igreja, né? Todo dia, não, e faz o culto tal, e faz o culto fulano de tal, mas os nossos jovens tal. Irmão, não, a gente tem que ensinar essas pessoas a serem autônomas no Senhor. Elas têm que aprender a serem autônomas, que eu digo autônomas no sacerdócio. Senhor. É isso aí, é sacerdócio, elas têm acesso. Elas não precisam de um culto, porque às vezes a presença de Deus ela vem mais forte quando eu e ele lá em casa do que às vezes num culto. Às vezes quando eu coloco um louvor e começo lá baixuia, lá baixéia, daqui a pouco ele vem forte, acabou, não precisa de um culto, não precisa do César cantando para me estimular. Entendeu? Porque a realidade, o culto é a extensão daquilo que a gente já vive, isso, né? Como glorificar a Deus, né? Sim. É a extensão da nossa vida. A gente vive para glorificar a Deus e o culto é o ajuntamento daqueles que Sim, estão glorificando é um a Deus. propósito. O culto tem um propósito. E agora, imagina, a gente reduz isso
vive essa experiência 1 ou 2 vezes na semana, vive um discipulado saudável, vive uma vida comum, participa da vida dos filhos, da esposa, do marido, trabalha, glorifica a Deus na vida comum, cara, isso existe beleza nisso, existe graça nisso. E às vezes a gente está negligenciando em coisas muito básicas, e que assim, básicas que aos olhos de muita gente aquilo ali não é. Por exemplo, eu como pastor hoje, quando eu olho alguém, eu analiso algumas coisas que eu não analisava antigamente. Antigamente, quando eu analisava alguém, eu analisava a performance dele. O cara fala bem, o cara leu meia dúzia de livro, ou o cara é bom. Hoje em dia eu já olho diferente. Como é que ele trata a mãe e o pai? Né? A esposa e os filhos. Como é que ele trata a esposa, os filhos? Né? Como é que ele se porta diante da sociedade? Porque isso, de fato, vai mostrar que ele está alcançando uma maturidade. Não é a garganta, a voz grossa, o helicóptero que ele faz com a boca. Eu quero voltar aqui para os jovens e adolescentes. Eu achei muito importante. Rapidinho, Murilo, sem te cortar. Sobre o que o pastor estava falando, e nós como igreja, quando a gente pega e reduz essa programação, essas reuniões na igreja, a gente não está, né, pastor, negligenciando nosso papel de igreja. Muito pelo contrário. Não. Nós estamos ensinando os membros a serem igreja. Isso. Boa, Charles. E não deixaram de se reunir quando nós nos reunimos como igreja. Com certeza. Passagem, tudo isso, enfim, lições, né? Práticas, enfim, para que as pessoas assimilem, né? Isso esqueci como é o nome da palavra quando é para ensinar algo para alguma pessoa. Didático. É didático. Para ensinar para eles que a igreja não é o templo, não é só quando a gente se reúne aqui, não. Todos nós somos a igreja aonde nós estivermos. Sim, a igreja a extensão da igreja que se reúne no domingo é a mesma que se espalha na segunda, né? Isso aí. Aí, vamos pegar aqui o jovem adolescente que às vezes quer ficar chapadão. Aí ele chapa demais, chapa. E aí na vida comum dele, ordinária, é um cara completamente frustrado. Defina chapar, Murilo. Eu ia zoar agora o negócio. Não, eu ia ler o sério. César, eu ia falar assim, ô César, chapar não é aquilo que tu fazia antes de se converter. Tu vem com essas tuas gírias de paulistas? Antes de se converter, essa foi boa. Ele meteu uma boa agora. Aí sem graça, porque eu sei que... Tu vem com essas tuas gírias de paulistas? O nosso público é amazonense, Murilo. O que seria chapar, né? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E viver tal, esperiências espirituais, místicas, carismáticas, pentecostais. E ser um cara até muitas das vezes, por conta disso, né? E eu não desvalido, e não, quem sou eu para tal coisa, para inferiorizar, mas aí o cara até sente aquela pegada de ser um evangelista, um missionário, e aí o cara fala bem, é o que o senhor disse, e o cara tem uma boa desenvoltura e tudo mais, mas no ordinário, no comum, no seu cotidiano, fora dos supostos holofortes, é uma moça, é um moço completamente frustrados. Sim. Nesse sentido. Não vê beleza. Não né? vê a beleza, não contempla, não se dedica. Sim. Né? Em entender que a nossa vida, né, se nós não somos aqueles que não está assinalando o reino de Deus, muito possivelmente nós não sejamos dele. Sim. E é na vida comum, ordinária, onde que o Senhor está trazendo a consciência dos homens, a nova criação, a nova humanidade. Sim. E é isso aí que se trata para o jovem adolescente, né? Que ele inferioriza, despreza, ignora, né? O obedecer à mãe, né? Ao responder os pais, o pai, uma ordem, né? E ele descarta, é tão espiritual quanto o momento que ele tem no que ele está adorando. Que ele está adorando, ali que ele está tocando, né? Alguma coisa do tipo, ele está evangelizando. É tão, irmão, é tão espiritual quanto esses momentos. É verdade. E tão crucial quanto esses momentos, né? Sim. Então, é nesse lugar também que eu queria pegar aqui a galera, porque muita da galera que nos assiste é jovem, adolescente, está nesse período aí da vida, ele não vê beleza nessa vida ordinária. Sente dificuldade, por exemplo, naquilo de estar na faculdade e ele não sabe como se portar como um cristão na faculdade, né? Ele tem medo do que pode acontecer. Da represária, né? Tem medo da represária. Ser estigmatizado, de ser desprezado.
né? Tanto no trabalho, isso acontece muito. Aham. E aí, como que isso a gente pode conversar com a galera da vida comum, entendendo que essa é a realidade geral da galera jovem? Então, é aquela questão, né, que a gente já vinha conversando aqui, né? Paulo ele vai dar uma instrução para a igreja de Tessalonicense. Ele diz: olha, vive uma vida digna e tranquila, né? Uma vida tranquila. Eu acho que parte do ponto de um jovem, de um adolescente, são 2 pontos. Primeiro, ou ele não vive essa realidade na sua vida, ele não acha beleza na vida comum porque ele ainda não entendeu o Evangelho na sua essência de redenção, de consumação, da esperança, da obra de Cristo que vai acontecer e a gente espera isso. Ou ele entendeu e ele está pagando, como diz, pagando de nó cego. De nossa. Uma ou duas, porque assim, quando a gente entende, se torna muito mais sólido dentro de nós. Sim. E aí cai naquilo que a gente estava falando na polêmica. Ou o pai não ensinou, ou a igreja não está ensinando de fato o evangelho para que ele viva ou tenha bases de fé. Então ele vai se tornar muito inseguro nessa questão. Então quem ainda não entendeu, ele vai achar isso como uma obrigação. Ele vai viver isso, e talvez você que está assistindo, você vive isso, né? Você obedece os pais por obrigação, você honra os pais por obrigação, né? Você não consegue, um exemplo, lavar uma louça sem ficar emburrado. Porque a Eu mãe... creio que o ponto que muda tudo, a mentalidade disso daí, é quando a pessoa entende que ela vive para a glória de Deus. É pastor. isso aí. Entendeu? 1 O viver Coríntios, para a glória capítulo de 10, Deus, versículo né? 31, né? Quer comar, quer beber, quer fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória Sim. de Deus. Porque quando tu entende que tu vive para a glória de Deus, até o lavar louça, A tu tá tua glorificando vida, ao Senhor. a tua vida Né? toda. Tu tá arrumando o teu quarto. Varrendo a casa. Varrendo a casa, tu tá Tá glorificando ao dormindo Senhor. com os ratos lá. Entendeu? Às vezes tá passando uma dificuldade, tu tá glorificando ao Senhor. Sim. Né? Vai da perspectiva da pessoa. Então, eu acredito que quando o jovem, o adolescente, ele entende esse ponto de viver de viver para a glória do Senhor, as coisas elas vão fluir verdadeiramente na sua essência, né? Isso vem a partir de um ensino, né? De um discipulado, de uma conversa, de alguém que vem trazer. E é o que a gente está fazendo aqui. O motivo da gente estar fazendo esse podcast é justamente esclarecer isso para a galera, de como existe beleza nisso. Existe graça de Deus. Deus se manifesta. Você está manifestando a Deus. Imagina um jovem que a mãe dele não é cristã, que os pais não são cristãos, e na igreja ele tá chapando, e aí lá na casa dele, que era para ele testemunhar Sim. de Cristo para o pai e para a mãe que não é cristão, ele está tendo um comportamento de um ímpio. Ou pior. Agora eu vou pegar. Ou pior, que a gente pensa que o comportamento do ímpio pode ser pior. Não, pior é quando o cara tem um comportamento de um legalista. E aí ele chama de piedade aquilo que na verdade não é piedade. Sim. E aí as pessoas têm uma ideia deturpada, distorcida do que é do piedade. que é ser crente. Do que é ser crente. E eu não coloco nem como relação e comportamento de ímpio, porque eu já vi muito ímpio Nossa, Melhor. sendo mais muito- respeitoso com os Nossa. pais do que um cristão. Bateu com força agora, tu. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente, muito ímpio sendo mais respeitoso com os pais, honrando os pais, até mais do que um jovem cristão. Sim, sim. Então isso, cara, isso tem que partir da nossa perspectiva de como nós estamos nos comportando a partir daquilo que estamos recebendo. Então, você hoje, que é jovem, adolescente, você está escutando a gente, existe beleza no servir os seus pais, no obedecer os seus pais, né? em ser leal aos seus amigos, né? Eu sei que emocionalmente ali, cognitivamente, a parte da adolescência é uma parte muito confusa, onde eles meio que na adolescência é comprovado, né, psicologicamente, que o adolescente ele despreza um pouco a família, porque ele está em busca de achar alguns clãs para ele se fazer parte, ele quer se sentir parte da sociedade. Ele Então quer saber qual é a tribo dele, ele né? vai escolher isso, e ele quer se identificar, e ele vai usar o cabelo, ele vai se mudar, então ele meio que ele vira muito amigo de pessoas externas, de amizades da sua idade, e ele meio que se exclui ali do seio familiar, né? Mas isso é um comportamento a partir de uma perspectiva psicológica que não significa que
Cristo e o Espírito não o ajude a viver de uma forma diferente essa visão, né? Então, é possível que pelo Espírito, pela redenção, o adolescente, o jovem, ele consiga, sim, viver essa realidade com a sua faixa etária, que exige muito dele, porque ele quer ser aceito, né? Então. Ele quer ser aceito, ele quer ser ovacionado, é uma parte onde ele está criando uma identidade, mas é possível que ele viva isso sem denigrir e sem desrespeitar ou sem desacatar a beleza de viver isso dentro da sua casa. Tem até aquela ideia de que, né, infelizmente, acaba que acontecendo e sendo boa parte da doutrina da igreja, né, evangélica, né? Pelo menos eu tive essa vivência de ter aquela experiência de se misturando com o mundo. Se misturando com o mundo. Cara, isso faz com que eu me afastasse de amigos. Sim, consideravelmente, assim. E não era por uma questão de testemunhar o amor do Senhor, né? De querer que o cara visse a graça do Senhor, não no eu me afastar nele, sabe? Nesse sentido. Mas, assim, era simplesmente pelo fato de... e agora? O que eu faço? Eu não estou entendendo. Eu recebi algo lá na igreja, muito... Dei a hora aí, na hora que eu vou para a realidade da escola, realidade da faculdade, do trabalho... Eu particularmente sofri muito. Eu quero mandar um abraço. Eu ia fazer uma graça aqui agora. Eu sofri, mas realmente sofri. E quantos vão sofrer enquanto não tiverem esse entendimento de que o Senhor está trazendo salvação às pessoas no meio comum. Sim. Então, você, por mais que você já tenha escutado isso muitas vezes, nós somos, de fato, a igreja de Cristo, o agente do Senhor ali naquele ambiente. Né? E poderíamos e devemos ser diferenciados nesse sentido. Sim. Vamos colocar aqui o empregado. Né? O empregado, meu Deus, isso aqui é muito complicado. O empregado, o cara que trabalha numa empresa, ele é crente, membro de uma igreja. Tá ouvindo palavra todo domingo ele está cultuando, fala em línguas quase todo domingo, entendeu? E aí quando ele está trabalhando numa determinada empresa ali, ele não glorifica a Deus ali na empresa. Na hora do motim de sonegar algum tipo de situação, ele sonega. E eu não estou falando nem de questões assim de conversa e tal, e de participar de algum tipo de situações, mas eu falo mesmo de denigrir coisas mesmo que toca no caráter daquela pessoa, né? Como roubar, né? Como mentir, como ser um mau funcionário. Cara, o que tem de crente mau funcionário? Eu já ouvi foi empresário falar, eu não contrato crente da igreja não, porque eu já tive só dor de cabeça. Porque ele acha que ele, sabe, ele enrola, ele não é fiel àquilo que ele está fazendo, sabe? Às vezes até passa a mão nas coisas sem pedir. Isso demonstra uma total falta de caráter de alguém que se diz cristão e ele acha que o trabalho é um peso e não uma bênção de Deus. Uau! Sabe, cara? Não faz parte da vida espiritual, né? Pô, eu só tô aqui porque eu tenho que pagar minhas contas e senão eu não tava aqui, não. Tá entendendo? Ele não olha, ele não enxerga um campo de evangelização, sabe? Um campo de redenção, sabe? De alguém que vai trabalhar com ele, vai dizer, uma rapaz, oportunidade de glorificar o nome de Deus. Isso, esse cara, ele pode não se converter, mas ele vai aprender mais da Bíblia aqui do meu lado, entendeu? De oportunidade de fazer o bem, né? De ajudar, então, de ser um exemplo de cristão no emprego, onde as pessoas olham e dizem, cara, eu já vi crente safado. Mas o fulano de tal, não, ele é sério. Ele é sério. Então, quer dizer, ele mostra, a partir do seu comportamento ali, que ele é um cristão sério, um cristão que honra a Deus e que, consequentemente, quando alguém precisar, ele vai olhar e vai dizer, aquele ali vai saber me ajudar porque ele é de Deus mesmo. E isso abre até portas para alguém que... Não sei se aconteceu com vocês, né? Mas... já aconteceu comigo quando eu trabalhava de carteira assinada, o cara chegar e vir falar do casamento dele. Pô, cara, me ajuda aí e tal. Minha mulher tá separando. Por que o cara chega falando isso? Porque ele quer ajuda. Né? Ele tá clamando, ele tá pedindo uma ajuda. Ele sabe que talvez tu tenha aquilo que ele precisa. Né? Então,
no trabalho a gente precisa, sim, ser esse espelho de um bom cristão, né? E é aí que tá. Essa é a vida comum. É a vida comum, né? Essa é a vida comum. É os conflitos da vida comum, os desafios da vida comum, Sim. né? Enxergando elas de maneira extraordinária. Né? Enquanto o mundo olha o cotidiano, as segunda-feiras, né? O trânsito. O trânsito, né? Olha tudo isso como algo ruim. Ruim. Você, pelo contrário, você fala que beleza que há nisso. Sim. Olha só, glória a Deus por causa disso. Sim. Você consegue encontrar graça em tudo, cara. Um exemplo, quando você está no trânsito, em vez de você estar reclamando, você olha e diz, caramba, meia hora no trânsito, dá para me escutar meia hora do podcast do Pode Ser. Pronto. Resolvido o problema. Tem brother Já- que faz isso. já mesmo, assistiu né? Isso metade. Já Ao assistiu invés dele metade, ficar já ouviu. buzinando, atribulado e reclamando com todo mundo, já, beleza. Ele consegue rever. O cristão que vive essa vida comum, que vê beleza na vida comum, ele consegue sempre reverter coisas ruins para o lado bom. Ele sempre vai conseguir reverter de alguma forma para que isso edifique a ele mesmo, porque existe beleza, né? Em vez de eu estar reclamando porque meu patrão pega no meu pé, um exemplo que a gente está falando de trabalhador, em vez de eu estar reclamando que o meu patrão me atribula e pega no meu pé, eu tenho que olhar e dizer assim, Deus está usando ele para moldar a minha paciência, o meu caráter, né? Deus está usando esse atribulado aí para modular o meu coração. E assim, Tá entendendo? o solteiro que não encontra graça. Boa, chegou lá. no assunto bom. Chegou me lá, pegar lá. Bom aqui. que ele mesmo puxou. Eu Ele mesmo mesmo puxei. puxou. Enfim, o solteiro que não encontra graça nisso, né, na vida comum. Quando casar, meu pastor, vai dar bom, vai dar ruim. Pelo amor de Deus. Cara, e isso é legal porque assim, Murilo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, galera, sobre isso, né? É muito interessante. E isso, eu comecei a pensar sobre isso ontem. Porque assim, eu olhei um vídeo na internet e eu falei, cara, como que uma grande parte da galera solteira que vive essa realidade de igreja olhou a solteirice como uma maldição e não como uma bênção. A má notícia, né? Né? A má notícia do evangelho É era a a solteirice. solteirice. E assim, às vezes é culpa dos próprios líderes. Quantos congressos de jovem a gente participou, aonde o pastor ou o pregador fez aquela piada? Quem está solteiro aqui? Aí, levanta a mão. O Murilo correndo em Nós tudo. vamos orar para que você ache a sua cara metade. Né? A sua Rebeca. Quando não, o pastor olhava um jovenzinho de potência na igreja, uma jovenzinho, e já procurava ele casar os dois à força, porque é como se o ministério só ativasse, né, o processo só ativasse quando Depois do casava. casamento. Só que não, existe uma beleza na solteirice que Paulo chega a enfatizar e dizer que às vezes é melhor, dependendo da ocasião, é melhor solteiro do que casado. Cara. Porque Paulo ele vai falar isso, né? Ó, os solteiros, é bom que fique como eu, né? É bom que não case, mas por causa... Aí ele abre um parênteses. Mas para que vocês não ardam em desejos, né? Ou não caiam, né, nas ciladas do diabo, no pecado, na fornicação, nos problemas sexuais, aí vocês casam, né? Mas existe uma beleza na solteirice, cara, né? Porque, vamos lá, o solteiro que encara isso como uma maldição, né? Ele é refém da carência do mundo de hoje. Porque hoje o mundo secular prega que você tem que ter alguém, que você tem que ser correspondido, que você tem que ter alguém que te ame para você amar. Aí você olha todo mundo postando foto no WhatsApp de casalzinho, status do Instagram de casalzinho. Dia dos namorados é o terror dos solteiros, irmão. O solteiro, ele desliga o Instagram. E aí ele fica naquela carência porque ele não achou contentamento em Deus. Naquele período que ele vive. Sim, naquele período que ele vive. Então, o que acontece? Existe uma graça na solteirice, sim, cara. Vamos lá, o solteiro hoje. Quem é solteiro? O solteiro hoje ele pode fazer missões. Eu e tu, a gente consegue fazer todo tipo de missão, Charlie? Não. Não dá. Não, você tinha que falar esse processo também, Lito. Entendeu? O solteiro, ele consegue... Ele tem tempo, apesar de uns negligenciar isso... A gente já entra aí, já vou puxar ele, isso aí. ele tem tempo de estudar, ele tem tempo de viver algo mais intenso em Deus. Porque o próprio Paulo vai dizer bem assim, o solteiro,
Cuida das coisas Das do coisas Senhor. do Meu Deus do céu, isso é uma chave, A gente cara. não vê mais os solteiros hoje, né? Graças a Deus está mudando em uma busca por Deus, mas é a busca desenfreada por relacionamento, né? Isso é a metralhadora, ele atira aqui, Atira tou, aqui, que é onde der certo, Tou. beleza. tou, é o sniper. E as pessoas, elas não se resolvem emocionalmente, né? E ficam entrando em relacionamentos e entra em Se ferindo e se machucando, e se- aí não consegue ficar sozinha, porque não consegue lidar consigo mesmo, não consegue ter contentamento em Deus, não consegue e se mete em outro relacionamento que aí já piora a Às vezes questão até abusivo, né? E a pessoa ela não sabe lidar com ela mesma e precisa de outra pessoa para estar tendo essas afirmações sobre ela Agora mesma. imagina, se ela não sabe lidar com ela mesma, tu acha que o outro vai saber lidar saber com ela? E, voltando, tá? Isso tudo que nós estamos discutindo aqui é algo que sabemos que é parte do cotidiano. É comum. É o comum, é o bombardeio do século pós-moderno. Sim. É sobre o que tem se visto agora, atualmente. É exatamente esse cenário. E como eu tava falando, cara, Paulo ele diz bem assim, os solteiros cuidem da... Cara, meu Deus do céu, e isso é uma chave que pelo menos faz o meu coração chacoalhar. Imagina você que é solteiro entender isso. Olha só o que ele está dizendo, solteiro, cuide das coisas do Senhor. Você tem liberdade para cuidar das coisas do Senhor. Aí ele vai dizer, o casado, porém, cuide da sua família e das coisas do Senhor. Muito mais responsabilidade, né? Então agora o casado ele tem aqui que aprender a lidar com a esposa, se tiver filhos, tem que trabalhar para sustentar. Então aí ele já se quebrou se ele não tiver equilíbrio e inteligência emocional. Aí ele ainda vai ter que lidar com isso e conduzir a sua casa para cuidar das coisas do Senhor. O solteiro, irmão, não tem nenhum tipo de obstáculo. Ele só tem a palavra que Paulo deu: cuide das coisas do Senhor. E aí tem uma galera maluca querendo casar para tapar carência, para tapar algum tipo de buraco que ele acha que com casamento vai tapar, mas não vai. E às vezes dentro da igreja a gente está incentivando as pessoas a casarem fora do tempo. Às vezes Deus não quer que o Sem cara maturidade. case. E isso, naquela época não, irmão. Cuida das coisas do Senhor, amadurece, né? Vive essa realidade. Viva algumas experiências missiológicas. Aproveita a vida comum para crescer espiritualmente, para amadurecer. Aproveita que tu tem tempo, que tu não tem filho novo que nem o Charlie, né, Charlie? Que tem não que é fácil, acordar de não. madrugada. Estuda, você tem tempo para estudar. Aí não. Aí sabe o que o solteiro faz? Ele acorda meio-dia. Ele vai comprar o pão 11 horas da manhã. Aí ele fica moscando no Instagram. Ainda quer casar. Tá entendendo? Aí à noite ele vem para a igreja. Quando sai, ele vai para a ponte com as meninas. E aí ele... Tem uma ponte aqui em Manaus. tem uma ponte. Ou então ele vai para Ponta Negra. Entendeu? Então, tipo... Olha, o que esse camarada, tu que tá assistindo isso aqui, irmão, que eu fico com raiva. Quando... Isso tocou no assunto, pastor, que atrapalha muito a vida cristã, né? Que é as distrações. Sim. Não que seja errado, mas se você está se alimentando mais de distrações do que de Deus, isso vai refletir na sua vida espiritual com Deus. Eu posso tomar uma palavra, Charles? Pode, com certeza. O que nós poderíamos pontuar como distrações? Se não tudo aquilo que não se trata de fato sobre Deus, né? Sim. Então, enxergue tudo que não... Que tira o foco de Deus. Que tira o foco de Deus, que não potencializa, que não leve para isso como distrações. Sim. Como subterfúgio. Então, nós estávamos discutindo... Válvula de escape. Válvula de escape. Todos nós estamos aqui, somos pessoas que absorvem conteúdo, estamos absorvendo conteúdo, né? Nós estávamos falando sobre isso. E o que nós absorvemos para, consequentemente, nós compartilharmos, enfim, o que isso tem ocasionado e o quanto isso tem a ver com o que está sendo ocasionado na eternidade, né? Daquilo que nós estamos falando sobre a vida cristã, o sentido da vida cristã. Porque o problema não é absorver o conteúdo, o problema é o que é. Né? Qual conteúdo você está absorvendo? Qual o conteúdo que você está absorvendo no fim Qual das contas? produtivo Talvez é para a isso- tua vida e espiritual? Qual é a talvez isso- produtividade, né? E talvez isso seja a chave para a pessoa conseguir viver uma vida comum e espiritual de santidade. Sim. Ela se alimentar mais de coisas espirituais, de coisas de Deus, da palavra, Sim. de Paulo um fala isso, podcast. né? Pensar nas coisas que são do alto, né? Não nas que são terrenas. Ele traz um foco mais para aquilo que edifica, né? E não para aquilo que
que distrai. E isso é muito importante a gente trabalhar esse assunto e mostrar para a galera que, irmãos, não existe uma maldição na solteirice. Tem gente que está desesperado aí, né? Não, é lógico, né? Existem algumas situações que você vai ter que tomar uma decisão, mas assim, é quando você observa que você está ali bem moldado pelo Senhor, você já viveu algumas experiências, você diz assim, eu estou pronto, né? Eu estou pronto para viver isso. Então, se Deus te conduziu, graças a Deus, para mim, eu não tive problema com isso. Quando eu casei com 18 anos, eu olhei a Larissa e falei, essa aqui mesmo, vamos casar, ela é de Deus. Casamos e pronto. Mas tem gente não, tem gente que Deus segura, ó o Murilo. Boa. Não é brincadeira não, você Ó o Murilo. É verdade, ó o Murilo. Murilo, Aproveita, Murilo. Deus tá segurou, solteiro, Deus está segurando. Quando um irmão como o César, meu amado irmão César, ri, eu lembro de Paul Walsh, eu lembro de Lutero, todo mundo casou tarde, mano, eu tô de boa. Deus segurou, né? É lógico que eu acho que agora Deus já deu para ele Olha lá, agora mesmo a pastor. soberania de Deus já deu para ele a decisão se eles já tá no momento, eu acho, né? Inclusive, Momento de sinceridade da minha vida amorosa no podcast, no canal de YouTube, cara. Mas, gente, assim, voltando pro sério, existe alguns que Deus priva mesmo, né? Como o bom exemplo que a gente tem ao vivo aqui, pô, né? O Murilo. Em carne, né? Então, e existe pessoas que estão vivendo a realidade do Murilo e estão apavoradas. Porque não casar, né? isso, não casar. Irmão, encare isso como... Veja beleza nisso, tá entendendo? Essas pessoas, elas estão sujeitas a casar errado. Então, em todos os aspectos, no casamento, Cezão, no trabalho, no sentido do trabalho, da renda, né, do que vai ser provido. Porque imagine, a pessoa ela vê isso como algo muito ruim, estar solteira, mas imagine casar errado. Quão ruim não deve ser casar errado, meu amigo? Deixa eu amarrar tudo isso aqui. Tem uma estatística aí que a maioria dos casamentos não dura um ano, né? Não. E deixa eu amarrar tudo isso com um texto bíblico. Efésios capítulo 4, verso 17. Olha a orientação do apóstolo Paulo em relação a tudo isso, né? Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tudo para eles, as distrações, está por conta do endurecimento dos seus corações. Ou seja, isso faz com que a mentalidade deles esteja completamente terrena. Sim. E o apóstolo Paulo insiste, não sejam assim, não estejam assim. Insisto no Senhor, para que vocês não estejam nesse lugar de endurecimento nos seus corações, no seu entendimento, que consequentemente vocês estão separados de Deus por conta disso. Essa questão de ver beleza na situação comum do cristianismo, ela afeta até... assim, diretamente na nossa vida espiritual, se nós não observarmos dessa forma. Por quê? Porque vamos trazer ali para aquilo que a gente falou semana passada, disciplinas espirituais, né? Disciplinas espirituais, leitura e tal. Vamos trazer para uma realidade, um exemplo. O cara que ele prega a palavra. Não sei se vocês já viram, né? É aquele pregador que ora para Deus dizendo assim, Senhor, eu quero pregar aquela pregação que nunca ninguém pregou, né? Que ele quer ser extraordinário em tudo. Inédito. Sendo que... Pregação inédita. Sendo que Calvino, né, Calvino ele é considerado pelos grandes teólogos reformados aí, e os não reformados também, como um dos maiores intérpretes da Bíblia, né? Calvino tem muitos comentários bíblicos, ele era um exímio intérprete da Bíblia. Então, Calvino ele meio que modulou algumas técnicas que muitos pregadores reformados hoje usam como técnicas de interpretação bíblica e de pregação expositiva. E Calvino ele dizia que a melhor pregação era aquela que você pregava o que o texto está dizendo. Ele dizia, pregue o que o texto está dizendo. Explique o que o texto está dizendo. Não tem nada de extraordinário em pregar o que o texto está dizendo. Só fale, abra a Bíblia, explique o texto, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. E aí a gente vê uma galera querendo inventar algo
sobrenatural, algo fora do comum, e ler a Bíblia com aquele coração de querer achar algo extraordinário na Bíblia. Não, irmão, lê a Bíblia aqui e tente pelo menos interpretar o que está escrito aqui. Então, isso são coisas comuns, coisas que às vezes as pessoas não dão valor, mas que é de extrema importância para a nossa espiritualidade. Um exemplo, tem gente que só presta se ele orar igual o John Wesley, 4 horas por dia. Não, eu tenho que orar pelo menos 4 horas por dia, 1 hora por dia. Eu, como pastor hoje que vive integral, eu consigo. Tem dia que eu faço isso, eu fico 4 horas aí orando direto. Mas e aí quem trabalha, quem vive a vida comum, você acha que ele vai conseguir orar 4 horas por dia? Então, irmão, se você não consegue orar 4 horas por dia, ora pelo menos meia hora, né? Ora pelo menos 1 hora, mas ora, né? Tem isso de uma maneira habitual, né? Isso, você não vai conseguir estudar e fazer uma exegese do capítulo 3 da Bíblia, ou do capítulo 2 do livro que você está fazendo. Você não vai conseguir, porque você vai precisar, no mínimo, 2 horas para fazer isso. Mas lê pelo menos o capítulo aqui, que não vai demorar 20 minutos. Tire uma lição daquilo e leve para o seu coração. Então, às vezes, as pessoas elas procrastinam certas situações comuns, porque para elas não é válido aquela meia hora de oração, ou não é válido aquele capítulo da Bíblia. Para ele só é válido se for o extraordinário. E como ele não consegue fazer o extraordinário, ele nem faz. Procrastinou. Tá, procrastinou. Então, essa questão, quando a gente leva para a vida da igreja, a gente vê que, infelizmente, existe muito essa mentalidade hoje em muitos cristãos, quando a gente fala de vida de igreja. Todo mundo quer o evento, né? Todo mundo quer a conferência, Uau, né? todo mundo quer o uau, né? E tem gente que ainda reclama, né? Lá na minha igreja não... Lá na minha igreja só é culto, né? Só é GP, lá não tem nenhum evento, nenhum negócio de avivamento e tal. E as pessoas elas não veem graça nisso. Elas não enxergam beleza no culto do domingo, sabe? É isso mesmo. Ah, não, o culto do domingo. O que foi bom mesmo foi a conferência. Não, o culto do domingo, né? Mas tem que fazer a campanha, tem que chamar o pregador de São Paulo, tem que, tá entendendo? Tem que chamar o cara que revela CPF, porque elas não enxergam beleza na vida congregacional, na comunhão, irmão. Meu Deus, que beleza tem na comunhão de nós estarmos juntos, sabe? Na vida congregacional, de você cultuar com os teus irmãos, com a tua família espiritual e também a tua família de sangue que congrega na mesma igreja que você, sabe? De estar semanalmente ali vivendo aquela realidade, construindo relacionamentos profundos, relacionamentos duradouros, sólidos a partir de Cristo. Existe beleza nisso, mas tem uma galera que não consegue enxergar beleza nisso e elas estão vivendo, sabe, várias situações. E, cara, isso prejudica totalmente a nossa vida como cristão. Porque se eu não aprendo a viver essa vida comum, eu vou sempre viver uma vida mascarada, uma vida de performance, uma vida onde eu tenho que sustentar um personagem, como a gente falou semana passada, né? Eu sustento um personagem, então eu já fui isso, eu já fiz aquilo, eu já liderei, eu já preguei, eu era isso, eu era aquilo e tal. Virou religioso, né? Isso, hipócrita. como se isso fosse... Hoje eu aprendi a ver beleza nisso. E, cara, eu vou falar assim para os ouvintes que nos ouvem. Hoje eu vivo muito em paz, sabe? Eu vivo tranquilo, vivo em paz. Para mim, tipo assim, eu não me abalo em questões, situações, porque eu percebo que eu estou bem comigo, com a minha família, eu estou bem com Deus, eu estou pastoreando a igreja que o Senhor me deu para me pastorear e ser o co-pastor desse lugar. Então eu não tenho vocês. Aí que tem aquela transição, a perspectiva, né? O enxergar o suposto ordinário de maneira extraordinária. É isso aí. Para mim isso já é extraordinário, entendeu? Ter vocês, a gente não está trabalhando aqui para construir uma mega igreja, porque para mim e para a gente, eu acredito que todos nós já temos essa consciência, já está bom o que a gente está vivendo aqui. E se Deus quiser dar, Ele vai nos capacitar e vai nos empurrar para isso. E isso não vai nos abalar, isso não vai nos
encheu o nosso coração, porque a gente aprendeu que a vida comum é muito mais importante do que as megas coisas que a gente pode fazer em nome de Deus, né? Boa, pastor. Top. Visão? Muito bom, muito bom. É interessante o que Deus ele vai fazendo e conduzindo a gente a conversar, né? Esses dias a gente tem aprendido muito sobre ser contente em Deus, sobre o contentamento, né? O pastor Felipe ele trouxe uma ministração esses dias sobre se deleitar em Deus. E quando a gente vai falar sobre vida comum, e viver vida comum é realmente isso, é aprender a viver se deleitando em Deus, é aprender a viver, às vezes, no básico, às vezes, né, em uma vida humilde, uma vida pacata, mas vivendo, se deleitando no Senhor. Com alegria, né? Com alegria. Com paz, experimentando todos os dias o amor de Deus, que é surreal, extraordinário. Isso. E é com essa realidade que eu quero que você pense, raciocine, como você tem vivido a sua vida, né, a sua vida comum, fora da igreja, como você tem se relacionado com os seus amigos, como você tem se relacionado com o trabalho, com a família, a faculdade, emprego, né, que a partir de hoje isso possa nos nortear para viver uma vida plena, uma vida comum e se deleitando no Senhor. Amém? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Encerramos. Tá contigo, Cezão. Eu quero Pode falar. A gente não pode encerrar sem falar do nosso patrocinador oficial, pessoal. Eita Deus. Você que está nos assistindo aí, se for de noite, Agora, se já for Thiago, depois das 18h30... Não, pera, Thiago. Agora, Thiago. Agora, meu. Tava tão bom o assunto que o Charles nem... Ele se deleitou no assunto. Tá deleitando no assunto. Tá deleitando no assunto, hein, Charlie? Vai lá, Thiago. Agora pode levar a sério. Se você está assistindo a gente, já é de noite, já passou das 18h30, você já pode pedir o seu MacBurger, isso mesmo. Entra lá no Instagram deles, pesquisa lá no Instagram, MacBurger Manaus, vai no link da bio, faça seu pedido, você não vai se arrepender. É a melhor hamburgueria de Manaus, é isso que eu estou falando para vocês. É verdade. E se não for de noite, você está assistindo de manhã, de tarde, entra também no Instagram, segue eles, depois faça seu pedido, porque é muito bom. Porque crente que é crente come no Mac. Glória a Deus. Contigo, a pastor. única palavra que eu tenho é que a gente possa viver a vida comum de uma forma extraordinária, né? Que a gente possa viver, que a gente venha viver a vida comum de uma forma extraordinária. Que Deus nos dê essa graça de viver a beleza do Evangelho de uma forma extraordinária. Amém. Então que o Espírito nos conduza, que o Espírito conduza você a viver a nossa vida comum, tá bom? Compartilha com teus amigos. Semana que vem tem mais. É nóis.